Chega um instante em que você percebe que já não é a mesma pessoa de antes. Não se tornou pior nem melhor, apenas diferente. E de repente, as pessoas ao seu redor parecem não se encaixar mais. As conversas soam vazias, as risadas parecem artificiais, e você se encontra no meio de um grupo sentindo-se completamente isolado. Talvez você tenha pensado que havia algo errado com você, que precisava se esforçar mais, ser mais aberto, mais acessível. Mas quanto mais tentava, mais exausto ficava. O que vem a seguir vai mostrar por que essa solidão não é sinal de fraqueza, mas, possivelmente, o mais forte indicador do seu crescimento interior. Vamos explorar o que Carl Jung descobriu sobre indivíduos que, aparentemente, não possuem amigos, e por que essa descoberta transforma a maneira como você se enxerga. Fique comigo, pois ao final você vai compreender que talvez não esteja fazendo nada errado, mas sim algo extraordinariamente certo. A sociedade mantém um acordo silencioso. Quem está sozinho é suspeito. Quem não tem amigos deve ser difícil, fechado, talvez até perturbado. Em reuniões familiares, perguntam com quem você tem se encontrado, o que tem feito, com quem passa seu tempo. As perguntas não vêm de interesse genuíno, mas de desconforto, porque sua resposta de que gosta de estar consigo mesmo causa estranheza. Ela reflete algo que os outros não querem enxergar: a possibilidade de que se pode existir sem companhia constante. Jung observou algo fascinante em sua prática clínica. As pessoas que vinham até ele reclamando de solidão se dividiam em dois grupos. Alguns realmente sofriam pela incapacidade de estabelecer conexões por ansiedade social ou insegurança profunda, mas outros, um grupo menor e mais silencioso, não sofriam pela solidão em si, mas pela reação do mundo a ela. Haviam passado por um processo que Jung chamava de individuação, o tornar-se gradual daquilo que se é verdadeiramente. E esse processo tem um custo: ele te afasta da multidão. Você provavelmente conhece aquela sensação de estar em uma roda e as conversas girarem em torno de assuntos superficiais. Quem comprou o quê? Qual série está em alta? Como o vizinho se comportou? Você tenta participar, acena, sorri, mas internamente está distante. Não é arrogância que te distancia, é um cansaço profundo, o cansaço de fingir que esses temas ainda te tocam, como se você ainda pudesse deslizar pelas superfícies com a mesma facilidade de antes. Na psicologia analítica, existe o conceito de persona, aquela máscara que usamos para funcionar na sociedade. Todos usam uma persona. Isso é necessário e não é fundamentalmente problemático. O problema surge quando a persona encobre completamente o verdadeiro eu, quando você é apenas papel e não existe mais substância por trás. Muitas pessoas vivem toda a sua vida nesse papel, sem nunca perceber. São agradáveis, adaptadas, queridas e, ao mesmo tempo, completamente vazias. Mas você começou a se sentir, talvez através de uma crise, talvez pela idade, talvez simplesmente pela acumulação silenciosa de pequenas fraturas entre o que sente e o que mostra. E quando começou a ser mais autêntico, notou algo assustador. As pessoas ao seu redor não queriam isso. Queriam a versão antiga de você, a previsível, a conveniente, a nova versão que é honesta, que estabelece limites, que não aceita mais todo convite e não confirma mais toda opinião. Essa versão as deixa nervosas. Jung falava da sombra, aquela parte da psique que reprimimos porque não se encaixa em nossa autoimagem. Toda pessoa tem uma sombra e quanto menos a reconhecemos, mais a projetamos nos outros. Quando você começa a integrar sua própria sombra, quando aceita suas contradições, sua escuridão, seus sentimentos indesejados, você se torna um espelho para os outros. Eles veem em você o que não querem ver em si mesmos, e isso te torna inconveniente. Você já percebeu
como as pessoas reagem quando você diz que está bem, apesar de ter poucos contatos sociais. Elas parecem preocupadas, quase ofendidas. Dizem coisas como: você precisa sair mais, isso não é saudável, você está se isolando. Mas o que realmente está por trás dessa preocupação? Na maioria das vezes, não é preocupação com você, mas consigo mesmas. Sua satisfação sem elas questiona a própria dependência delas. Se você consegue ser feliz sem validação constante de fora, o que isso diz sobre a necessidade delas dessa mesma validação? Se você já sentiu isso, escreva a palavra verdade nos comentários. Pessoas que são emocionalmente autônomas, que não precisam constantemente de atenção, aprovação ou companhia, representam uma ameaça para estruturas sociais, baseadas em dependência mútua. Você não pode ser controlado por exclusão se não teme a exclusão. Você não pode ser manipulado pela retirada de afeto se já encontrou seu amor dentro de si mesmo. Isso te torna livre. E a liberdade incomoda aqueles que se acostumaram com suas correntes. Existe um esgotamento silencioso que se instala quando se vê demais, quando você começa a reconhecer os padrões, as repetições, as máscaras, as pequenas e grandes desonestidades que permeiam o cotidiano social. Você vê como as pessoas dizem o que se espera delas, não o que pensam, como sorriem mesmo sofrendo, como julgam mesmo sendo frágeis, e você se cansa de participar. Jung chamou isso de inconsciente coletivo, aquela camada da psique que todos compartilhamos, repleta de arquétipos, de padrões universais de comportamento humano. A maioria das pessoas vive completamente nesse coletivo, sem jamais tocar sua profundidade individual. Seguem os roteiros que lhes foram dados. Seja bem-sucedido, seja popular, seja feliz, não mostre fraqueza, adapte-se. E nem percebem que não estão vivendo, mas sendo vividas. Quando você enxerga, através desses mecanismos, fica solitário. Não porque não goste de pessoas, mas porque não consegue mais jogar os jogos, não consegue mais fazer conversa fiada como se fosse significativa, não consegue mais rir de coisas que não são engraçadas, não consegue mais fingir que se interessa por assuntos que te deixam frio por dentro. E os outros percebem isso, percebem que você não está mais participando plenamente e isso os perturba. A amizade verdadeira, como Jung a entendia, é um encontro entre duas almas individuadas, entre duas pessoas que tiveram a coragem de se tornarem elas mesmas. Tais encontros são extraordinariamente raros. A maioria das amizades se baseia em conveniência, em circunstâncias externas comuns, em confirmação mútua de visões de mundo. As pessoas se sentem confortáveis juntas porque nunca precisam realmente se mostrar. Permanecem na superfície onde é seguro. Estatisticamente falando, é improvável encontrar muitas pessoas que realmente combinem com você, especialmente depois que você começou a se levar a sério. Quanto mais claro você fica sobre seus valores, seus limites, sua profundidade, menor se torna o círculo daqueles que podem te compreender. Isso não é arrogância, é matemática. Quando você emite frequências específicas, apenas receptores específicos ressoam. Talvez você se lembre do momento em que decidiu não mentir mais. Não as grandes mentiras, mas as pequenas, as mentiras sociais. Não dizer mais que gosta de algo quando não gosta. Não concordar mais só para preservar a harmonia. Não sorrir mais quando está triste. Essa decisão pela autenticidade é radical e tem consequências. Pessoas que gostavam de você porque era fácil de lidar desaparecem. Convites deixam de chegar, telefonemas ficam mais raros e inicialmente isso parece perda. Você se pergunta se cometeu um erro, se foi duro demais, inflexível demais, mas então, depois de um tempo, algo diferente surge. Paz, uma paz profunda e silenciosa que não vem de fora, mas de dentro. A paz que Jung descreveu como objetivo da individuação.
aquele sentimento de finalmente estar em harmonia consigo mesmo. Essa paz não é eufórica, é tranquila. Não significa que você nunca mais ficará solitário, mas significa que a solidão não te destrói mais. Você aprende a habitá-la, como uma casa que pertence a você. Você se acomoda em sua própria companhia. Descobre que pode ser suficiente para si mesmo, não por falta de alternativas, mas por plenitude interior. Jung alertava contra orientar a vida pelas expectativas dos outros. Ele viu em sua prática inúmeras pessoas de meia idade e mais velhas que de repente entravam em colapso, porque percebiam que haviam vivido uma vida que nunca foi delas. Haviam dito as coisas certas, cultivado os relacionamentos certos, desempenhado os papéis certos e, no final, se deparavam com a percepção devastadora de que nunca se conheceram de verdade. Essas pessoas tinham muitos amigos, agendas cheias, vidas sociais ativas e, ainda assim, estavam vazias por dentro, pois todos esses contatos se baseavam em falsidade, em confirmação mútua de ilusões. Ninguém nunca as havia realmente visto e elas nunca haviam realmente se mostrado. A solidão que você sente agora é mais honesta que a sociabilidade delas. Seu vazio é consciente, o delas nunca foi. Existe uma força silenciosa em pessoas que aprenderam a existir sem validação constante de fora. Elas tomam decisões sem consultar 5 opiniões antes. Sabem o que querem porque se deram tempo de escutar a si mesmas. Não quebram promessas que fazem a si mesmas porque ninguém está assistindo. Sua integridade não é performática, é substancial. A história está repleta de pessoas que, em vida, foram incompreendidas, excluídas, até desprezadas, porque não se encaixavam nas normas de seu tempo. Nikola Tesla passou seus últimos anos sozinho, em um quarto de hotel, alimentado pela devoção às suas visões. Friedrich Nietzsche foi amplamente ignorado em vida, seus pensamentos radicais demais para seus contemporâneos. Vincent van Gogh mal vendeu quadros, viveu na pobreza e ainda assim criou um dos legados artísticos mais impressionantes da humanidade. Essas pessoas não eram solitárias porque falharam. Eram solitárias porque estavam à frente de seu tempo, porque viam coisas que outros ainda não podiam ver. Sua solidão era o preço de sua clareza. E se você às vezes sente que está vendo sozinho uma verdade que ninguém mais percebe, então talvez esteja em boa companhia. Jung desenvolveu o conceito de sincronicidade, aquelas coincidências significativas que não podem ser explicadas causalmente, mas ainda assim revelam uma ordem profunda. Ele notou que pessoas que passam pelo processo de individuação vivenciam mais frequentemente tais eventos sincrônicos, encontram as pessoas certas no momento certo, descobrem os livros certos no momento certo, recebem os insights certos no momento certo. Isso não acontece por busca ativa, mas por um estar aberto e atento. Quando você para de agarrar desesperadamente amizades, quando para de se moldar para ser aceito, um espaço se cria. E nesse espaço, encontros verdadeiros podem entrar. Pessoas que não precisam de você para preencher seu próprio vazio, mas que querem te ver como você é. Tais encontros são raros, mas quando acontecem, você os reconhece imediatamente. É um reconhecimento silencioso, uma sensação de aqui está alguém que fez a mesma jornada, alguém que também atravessou a escuridão e não desviou o olhar, alguém que conhece suas sombras e por isso não teme as suas. Com essas pessoas, você não precisa de máscaras, explicações, justificativas. Existe uma leveza nessa profundidade, uma alegria que não é barulhenta, mas constante. Se você também escolhe a autenticidade, escreva a palavra autenticidade nos comentários. A qualidade da sua solidão muda quando você para de lutar contra ela, quando não a vê mais como falta, mas como espaço, como possibilidade. Jung descreveu a solidão
não como problema, mas como fase necessária de transformação. Na solidão, você ouve as vozes que, de outro modo, seriam abafadas pelo barulho do mundo. Você começa a entrar em contato com camadas mais profundas de sua psique, com sonhos, intuições, imagens internas. Muitas grandes tradições espirituais enfatizam a importância de estar sozinho. Eremitas, monges, místicos, todos sabiam que certas percepções só são acessíveis no silêncio, não porque o mundo seja ruim, mas porque é barulhento. E nesse barulho, perdemos contato com o que Jung chamava de self, aquela instância central da psique que é maior que o ego, mais profunda, mais sábia, mais conectada com o todo. Você não precisa de testemunhas para a sua vida. Essa percepção é libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Libertadora porque você subitamente percebe que pode tomar decisões que ninguém mais entende ou aprova. E está tudo bem. Assustador porque não pode mais transferir a responsabilidade. Não pode mais dizer, mas todo mundo disse que eu deveria. Você está sozinho com suas decisões. E isso significa que você carrega as consequências. Mas nessa solidão também cresce uma integridade profunda. Quando ninguém está olhando, mostra-se quem você realmente é. Você quebra suas próprias regras quando é conveniente, permanece com seus valores, mesmo quando é difícil. As respostas a essas questões, você as molda para si mesmo, e isso as torna genuínas. Pessoas que aprenderam a valorizar sua própria companhia irradiam algo. Não é uma autoconfiança barulhenta, não é arrogância, mas uma calma silenciosa. Não precisam se provar, se gabar, justificar constantemente sua existência. Simplesmente estão lá, completas, sem a necessidade de ser mais do que são. Essa presença é magnética, mas não de forma carente. Não atrai todo mundo, mas atrai as pessoas certas. Jung falava da segunda metade da vida, como um tempo em que as conquistas externas perdem importância e o desenvolvimento interno vem para o primeiro plano. Muitas pessoas vivenciam nessa fase uma crise profunda, porque as estratégias que funcionaram na primeira metade da vida, de repente parecem vazias. O sucesso não satisfaz mais. O reconhecimento soa oco. Os papéis sociais se tornam um fardo. Este é o momento em que a questão do sentido se torna inevitável. E frequentemente essa questão leva à solidão, porque as respostas não podem ser encontradas no exterior. Você pode perguntar aos outros o que sua vida deveria significar, mas as respostas deles serão sempre respostas deles, não suas. Você precisa ter a coragem de descer dentro de si mesmo, mesmo que esteja escuro lá, mesmo que não saiba o que vai encontrar. Essa descida é o que Jung chamou de encontro com a sombra. Você se depara com tudo que reprimiu, sua raiva, sua tristeza, sua vergonha, seu medo. E também encontra seus potenciais não vividos, as partes de você que teve que sacrificar para sobreviver, para ser amado, para pertencer. Esse encontro é doloroso, mas também curativo, pois apenas o que se torna consciente pode ser integrado. Muitas pessoas temem tanto esse encontro que passam a vida inteira ocupadas. Preenchem cada momento com distração, com barulho, com pessoas, com atividades, para nunca terem que ficar sozinhas consigo mesmas. Têm medo do que pode emergir quando o silêncio se instala. E esse medo não é infundado, pois no silêncio você ouve as verdades que ignorou por décadas. Mas quando você tem coragem de enfrentar esse silêncio, algo curioso acontece. As coisas das quais fugiu perdem seu poder. Ainda estão lá, suas feridas, seus erros, sua vergonha, mas não te controlam mais. Você pode olhá-las, reconhecê-las e então pode seguir em frente. Não porque desapareceram, mas porque você cresceu. Se você está pronto para esse crescimento, escreva a palavra crescimento nos comentários. Você se tornou maior que suas feridas. Jung acreditava que toda pessoa carrega em si
a capacidade para a totalidade, não perfeição, mas totalidade. A integração de todas as partes, inclusive as escuras, as difíceis. A maioria das pessoas nunca alcança essa totalidade porque está ocupada demais, mantendo uma imagem. Investem tanta energia em parecer bem-sucedidas, ser populares, que não resta energia para o trabalho interno. Você talvez tenha notado que não tem mais tanta energia para esses jogos externos. Isso, inicialmente, parece perda, resignação, mas não é perda, é redistribuição. A energia que você gastava antes em performance social agora está disponível para outra coisa, para criatividade, reflexão, para o crescimento silencioso, que não é visível, mas real. Pessoas que seguiram esse caminho relatam um fenômeno paradoxal. Assim que param de buscar amizade, amigos verdadeiros aparecem. Não muitos, talvez apenas um ou dois na vida, mas essas conexões têm uma qualidade que supera tudo o que conheciam antes. É como se o universo esperasse até você estar pronto, até você ser forte o suficiente para suportar intimidade verdadeira. Porque intimidade verdadeira não é confortável, significa ser visto, inclusive em seus cantos escuros. Significa ser vulnerável, sem a garantia de que o outro vai ficar. Significa não evitar conflitos, mas atravessá-los, confiando que a conexão é forte o suficiente. Tais relacionamentos só podem surgir entre pessoas que se conhecem, que retiraram suas próprias projeções. Jung falava de projeção como um dos mais poderosos mecanismos psicológicos. Vemos nos outros o que não queremos reconhecer em nós mesmos. Admiramos neles qualidades que nós mesmos temos, mas não vivemos. Desprezamos neles fraquezas que combatemos em nós mesmos. Enquanto projetamos, não podemos realmente ver ninguém. Vemos apenas nossas próprias imagens internas que projetamos sobre eles. Quando você começa a retirar suas projeções, seu olhar sobre o mundo muda radicalmente. As pessoas se tornam mais complexas, menos unívocas. Você reconhece que ninguém é apenas bom ou apenas mal, que cada um carrega seu fardo, suas feridas, suas lutas. Essa percepção te torna mais brando, mas também mais cauteloso. Você não se abre mais para todos, mas quando se abre, é completamente. Existe uma dignidade em estar em paz consigo mesmo, uma dignidade que não é conferida de fora, mas cresce de dentro. Surge quando você para de se trair, quando defende seus limites, mesmo que outros fiquem decepcionados, quando fala sua verdade, mesmo que seja inconveniente, quando deixa situações que não são boas para você, mesmo que signifique ficar sozinho. Essa dignidade não é barulhenta, não precisa se explicar, simplesmente existe. Uma certeza silenciosa de que você está fazendo o que é certo para você. Interessantemente, as pessoas respeitam essa dignidade, mesmo quando não a entendem. Sentem que aqui está alguém que não se dobra, e isso gera um respeito involuntário. A verdade é que a maioria das pessoas nunca entenderá sua decisão consciente de estar sozinho. Continuarão pensando que você está perdendo algo, que deveria se abrir, que solidão é um problema que precisa ser resolvido, que está tudo bem. A incompreensão delas não precisa te inquietar. Pertence ao caminho delas, assim como sua clareza pertence ao seu. Você não precisa da aprovação delas, não precisa do reconhecimento delas. O que você precisa é de sua própria aprovação, seu próprio reconhecimento. A questão não é se os outros te entendem, mas se você entende a si mesmo. Se você sabe por que toma as decisões que toma, se é capaz de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro sugere outra direção. Jung descreveu a pessoa individuada como alguém que não luta mais contra o mundo, mas também não é mais definido por ele. Está no mundo, participa, mas não depende da opinião dele. Pode estar sozinho, sem estar solitário. Pode estar com outros, sem se perder.
Esse equilíbrio é o objetivo e não é fácil de alcançar. O caminho até lá passa por fases de solidão profunda, por momentos de desesperança, pela escuridão da própria psique. Não é um caminho romântico, nenhuma jornada heróica. É um processo silencioso, frequentemente doloroso, de despir o que não pertence a você. Cada camada que cai dói porque você se acostumou com ela, mas, por baixo, você encontra algo genuíno. E no final, quando você passou por tudo isso, resta uma percepção que parece tão simples que é fácil ignorar. Você é suficiente, não porque seja especial, não porque alcançou algo, mas simplesmente porque existe. Sua existência não precisa de justificativa, testemunhas, confirmação. É suficiente em si mesma. Essa percepção não é um insight intelectual que se tem uma vez e depois esquece. É uma certeza física, emocional, espiritual que se ancora em você. E a partir desse ponto, você vive diferente. Você se move pelo mundo com uma qualidade diferente, não superior, não elevado, mas simplesmente mais calmo, mais centrado, mais claro. As pessoas vão notar, mesmo que não consigam nomear. Alguns serão atraídos, outros repelidos, e ambos estão bem. Você não está aqui para agradar a todos. Você está aqui para viver sua vida, tão autenticamente quanto possível, com tanta integridade quanto possível, tão conscientemente quanto possível. Haverá dias em que você duvida, em que a solidão pesa e você se pergunta se valeu a pena, em que sente falta da leveza com que outros parecem caminhar pela vida, sem todas essas questões, sem toda essa profundidade. Isso é humano. Mesmo a pessoa individuada não está livre de dúvidas, de dor, de anseio, mas então também existem os outros momentos, os momentos em que você acorda de manhã e sente que está em paz consigo mesmo, em que olha no espelho e reconhece a pessoa ali, não como estranha, mas como amiga, em que percebe que não precisa de ninguém para se sentir completo, porque já é completo. Esses momentos são a recompensa, não barulhentos, não dramáticos, mas profundos. São aquilo pelo que você fez todo o trabalho, atravessou toda a solidão. São a prova de que você está no caminho certo, mesmo que não seja o caminho que outros seguem. Se você ouviu até aqui, então já sabe que não está errado. Talvez ninguém tenha te dito que está tudo bem ter poucos ou nenhum amigo. Talvez ninguém tenha confirmado que sua solidão pode ser sinal de crescimento, não de fracasso. Mas agora você sabe, e esse conhecimento muda tudo. Deixe-me saber nos comentários se você conhece essa experiência, se também passou por esse processo ou está bem no meio dele. Às vezes ajuda a saber que outros seguem o mesmo caminho, mesmo que cada um tenha que percorrê-lo sozinho. E se este conteúdo tocou algo em você, se te ajudou a se compreender melhor, então inscreva-se neste canal. Aqui tratamos dos temas que a maioria não aborda, das questões que vão mais fundo, das verdades que são desconfortáveis, mas libertadoras. Nos vemos no próximo vídeo.